Imagine só, toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que você ouve, se você pratica, você verá resultados. Não adianta nada ouvir a palavra de Deus e não praticar. Fala família, tudo bem com vocês? Do lado de cá, PRK, sempre com a intenção de te abençoar. Estamos começando mais um vídeo e eu já quero pedir para você que está chegando aqui nesse canal, aqui a gente compartilha a palavra de Deus, então já se inscreva aí, né? Deixa o seu like, acione o sino, para que você não venha perder nenhum dos vídeos aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre ações, atitudes, como é importante termos atitudes, nós que estamos buscando a presença de Deus e compartilhando do Evangelho, aprendendo do Evangelho. E às vezes estamos ouvindo a palavra, ou lendo, ou participando de cultos, entramos na igreja, ouvimos o pastor pregar, e às vezes as pessoas saem dali, mas não praticam. Nada vai acontecer se não houver uma prática da palavra de Deus. A palavra em si, ela é viva, mas ela só vai surtir efeito na sua vida na medida em que você praticar. Isso vai exigir de nós, exigir de você uma renúncia, porque a palavra de Deus, por mais que seja vida, ela não é algo confortável. Existe um desconforto no coração das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já nascemos no pecado. Então, obedecer a palavra de Deus vai contra, essa essência adâmica que foi implantada no homem. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, ouvindo a palavra e praticando, a vida começa a mudar. A nossa vida começa a ser transformada. E é interessante, no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus ele sobe no monte e ali ele vai ministrar para milhares de pessoas no Monte das Bem-aventuranças, e ele vai dar e ministrar e ensinar vários princípios. E quando ele termina, ele vai dizer algo interessante, Mateus 7, 24. Ele vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e grande foi a sua queda. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Aquele homem que ouve essas mensagens que eu aqui estou ministrando, porque ele estava ministrando, se ele ouve e ele pratica, ele será comparado a um homem que edificou uma casa, a casa sobre a rocha. Aí ele fala, e veio os ventos, e veio a chuva, e deram contra aquela casa, mas a casa permaneceu íntegra, firme, porque ela estava firmada na rocha. Ele faz uma comparação. E ele vai dizer também que aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, ele será semelhante a um homem que edificou uma casa sobre areia, quer dizer, não tinha suporte, resistência. E veio a chuva e os ventos, e aquela casa caiu, e grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Então a vida é assim. Quando ouvirmos a palavra, se não edificamos sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, se nós não fazemos acontecer, executando a nossa fé, com dedicação, praticando, consequentemente, será como edificarmos uma casa sobre a areia. No primeiro vento de tribulação, de dificuldade da vida, essa casa vai ruir.
onde as pessoas elas ficam abaladas emocionalmente, elas ficam tristes, preocupadas. Por quê? Porque ouviram a palavra, mas não praticaram. Não adianta ouvir apenas, é necessário praticar isso todos os dias. Por mais que você não esteja sentindo vontade no coração, ânimo, as coisas elas acontecem na nossa renúncia. É que nem aquele ditado, né? Remédio que faz bem para a saúde é aquele amargo. Ninguém quer tomar remédio amargo, mas é aquele que faz a diferença para o seu corpo. A palavra, às vezes, ela não vai ser algo bom e agradável de praticar, mas na medida que você pratica, você vai sendo estruturado na sua vida, nas suas emoções, vai criando forma na sua vida, nos seus familiares, no seu cotidiano, na sociedade, e você começa a crescer espiritualmente. Então, de nada adianta ouvirmos a mensagem, a Bíblia Sagrada, e não praticarmos. Com certeza será ruína, será caos. E Deus ele não quer que você tenha uma vida assim, uma vida cheia de altos e baixos. Agora é muito interessante entendermos algo. Para praticar a palavra de Deus exige determinação. O reino de Deus ele é tomado à força e só os violentos eles se apoderam dele. É necessário convicção e determinação. É interessante, se olharmos nos tempos de Israel, o que Jesus está dizendo é que não que o homem ia construir uma casa na praia. Algumas pessoas pensam praia, vamos construir uma casa aqui na praia. Jesus está falando sobre praia porque é na areia. Não, não é sobre isso. É porque existe um período onde, porque ela tem muita rocha, aquela areia, ela fica envolvendo a rocha. Então Jesus está falando o seguinte, aqueles que edificam a casa sobre a rocha, quer dizer, a rocha está embaixo, tem que cavar. Exige um esforço, uma dedicação, existe uma determinação, um trabalho a ser feito, uma entrega. Aquele que fura e cava, ele vai encontrar a rocha. E se ele edificar a rocha, ele vai ter a sustentação que ele precisa. Mas se for na areia, por cima, porque existem pessoas que são superficiais, querem edificar as suas casas de um modo superficial. Esse tipo de alicerce não vai ser constante. É um alicerce raso, onde as pessoas elas edificam superficialmente e não prosperam, não crescem. E a tendência é ruína. Então, exige dedicação, determinação, entrega. Irmãos, quando você ouvir uma mensagem, traga ela para sua mente, deixa ela descer para o seu coração e depois já saia praticando. A prática, mesmo você não sentindo vontade, vai gerar algo dentro de você. É que nem aquela expressão, Deus é amor, tem que amar as pessoas, tem que amar a esposa, os filhos. Só que as pessoas, elas pensam que amor é apenas uma emoção, né? É uma expressão linda, eu te amo. Não, amor é muito mais que isso. Amor é uma decisão, você decide amar, mesmo você querendo ou não. Amor é atitudes, mesmo você fazendo contra a sua própria, contra a sua vontade. É você olhar para uma pessoa que às vezes não merece, assim como nós não merecíamos ser salvos, e você olhar para uma pessoa que não merece, mas você decide ajudar, você decide amar, você decide abraçar, você decide fazer algo por ela. Isso é amor. É como Jesus disse, se nós fizermos apenas o que o ímpio está fazendo, como a pessoa que não conhece a Deus está fazendo, o que estamos fazendo de mal? Eles fazem isso. Então, seja perfeito como Deus é perfeito e faz aquilo que vai contrário a esse mundo. Então, pratique a palavra. Se entregue totalmente, seja praticante. Eu tenho certeza que a sua vida será outra. Determine, comece a cavar, sabe? Sem preguiça. Cave mesmo. Cave no mais profundo. Tire as pérolas da palavra e deixa ela entrar no teu coração. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Fique com essa mensagem de hoje. Se você achou abençoador, compartilhe com alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, comenta aqui embaixo se você foi abençoado ou não. E Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.